Neste estudo, propomos reflexões sobre o papel das mídias na educação. Analisamos como as mídias podem atuar direta ou indiretamente no contexto educacional. Tensionamos problematizar a contribuição das mídias na integração da sociedade, apresentar exemplos que tematizam a relevância de políticas educacionais que justapõem as mídias e a escola. Acreditamos na potencialidade das mídias, na propagação do conhecimento, divulgação dos valores do contexto escolar, como também na interação, sintonia e integração das diferentes tempos, lugares e culturas. Para Durkheim, a educação é uma função coletiva, que visa o bem social. Por isso, a sociedade caberia determinar quais as ideias ou sentimentos a imprimir na criança para que se tornasse um cidadão adaptado. A educação tem por seu objetivo de desenvolver na criança estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto. A mídia traz que a culpa não é totalmente do governo. Ser público quer dizer de todos, então o povo tem que correr atrás da melhoria e não esperar que o governo resolva tudo. Na Chapada da Diamantina, na Bahia, a população se uniu pela melhoria da educação, com a presença de vereadores para concordar com as decisões que seriam tomadas naquela reunião, e essas decisões deveriam ser assinadas por eles e seria seguido por 4 anos. Tudo que é público, a gente identificou como sendo governamental no Brasil. E, como sendo governamental, isso é uma responsabilidade do governo. Nós não temos nada com isso. Na verdade, a palavra público, como a própria palavra diz, é público, de todos nós. Eu quero melhoria na educação, diz uma menina de 19, 20 anos. Eu falo, tá certo, mas vamos continuar nessa conversa. O que você quer na educação? O que você acha que tem que mudar? Eu não tenho a mínima ideia, só sei que tá uma porcaria e tem que mudar. Quem tem que mudar são os deputados e os vereadores. Eu falei, mas não foram eles que você acabou de dizer que são horríveis? Você está atribuindo a caras que você acha horríveis. O papel de transformar, ele é teu papel. Aí ela diz, você quer que eu saiba história para estar na manifestação? Eu digo, não. Para estar na manifestação você não precisa de nada, só tá lá. Agora, para mudar o Brasil, você tem que sim saber um pouco de história. Conhecimento é poder, né? Uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais preparada, ela vai questionar muito mais o que a gente vive. Acho que o desinteresse que a gente tem, por exemplo, por política em sociedade, ele se inicia na escola. Porque, por exemplo, a gente tem, às vezes, um grêmio estudantil que não influencia na direção da escola, sabe? Então, você já desde pequeno, você aprende que, independente do que você está organizando ali, aquilo não vai influir no resultado final, sabe? Quando isso vai passando de instância por instância, desde a faculdade até o momento em que você vota para presidente do seu país, as pessoas vão evoluindo esse desinteresse. O exercício da democracia, ele precisa começar dentro da escola. A gente tem um uso da coisa pública de uma maneira vergonhosa. Isso é uma realidade. E isso atinge a educação. Entra um governo, vem com uma proposta, entra um outro governo, principalmente se for de partido diferente, vem e já caminha numa outra direção. O problema é que quando você troca o secretário de um dos 5.560 municípios brasileiros, a equipe dele vai inteira. Então você tem milhões, não é milhares, não, milhões de pessoas que de alguma maneira são afetadas por essas descontinuidades. E aí entram novas pessoas, novos secretários e muitas vezes a tendência em vez de partir dali para avançar, voltar, não, isso aqui é ruim, que é do governo anterior, isso aqui não é bom, e isso é muito ruim para os projetos de educação. Durkheim concorda com a ideia da mídia, pois afirma que a educação precisava da colaboração de todos, não só do governo. A mídia é um recurso de poder que o governo utiliza. O governo usa a mídia para amenizar sua culpa, dizendo que tenta melhorar a educação. Porém, a população não faz sua parte e, no fundo, o governo só quer permanecer no poder. A população recebe as ideias da mídia e critica ainda mais o governo. Quando a população não assume uma responsabilidade, a quem atribui a mudança? Ao prefeito? Isso só vai mudar quando tiver um prefeito bom? Não. Só existe educação quando a comunidade participa.